Meus queridos irmãos, uma boa tarde, a graça e a paz do Senhor Jesus. É um prazer poder servi-los com a palavra de Deus. Queiram, por gentileza, abrir as suas Bíblias comigo no livro de Josué, no capítulo 7. Com a ajuda do Senhor, esse será o texto que nós estaremos estudando hoje à tarde. Josué, capítulo 7. Nós pensaremos um pouco acerca do poder devastador do pecado não confessado, como ele é danoso e como ele deve ser afastado da nossa vida para que nós possamos prosperar na presença do Senhor. Aqueles que nos acompanham pela internet, sejam todos bem-vindos da mesma forma, em nome de Jesus, que o bom Deus possa falar ao coração de todos vocês também. Amém, meus irmãos? Josué, capítulo 7, a palavra do Senhor nos diz assim: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e a espiaram. E voltaram a Josué e lhe disseram: não se faz necessário que todo o povo suba. Uns 2 ou 3 mil homens são suficientes para mitigar essa cidade, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Então disse Josué: ah, Senhor, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazer perecer? Tomara nos contentáramos com o que ficamos da além do Jordão. Ah, Senhor, o que é que eu posso dizer? Porque Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão, e eles nos desarraigarão o nosso nome da terra. E então o que será do teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou, violou a minha aliança, fez aquilo que eu disse que eles não poderiam fazer, porque tomaram das coisas condenadas, furtaram, dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Então se levante, santifique o povo e diga para eles: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos vocês não vão poder resistir, enquanto vocês não retirarem do vosso meio aquilo que é condenado. Pela manhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará segundo as suas famílias, e a família que o Senhor designar se chegará por casas, e a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabde. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem,
caiu sobre Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: meu filho, dê glória ao Senhor, Deus de Israel, renda louvores a Ele, e diga-me, não me esconda, o que foi que você fez? Então Acã respondeu a Josué e disse: de fato eu pequei contra o Senhor, o Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro que pesava cerca de 50 ciclos, eu as cobicei no meu coração, eu os tomei e escondi por baixo da minha tenda, junto com a prata. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo até a tenda, e eis que tudo estava escondido nela, a prata, o ouro. Tomaram aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, assim como a prata, a capa, a barra de ouro, mas além disso seus filhos, as suas filhas, os seus bois, os seus jumentos, as suas ovelhas, a sua tenda. Retiraram dele tudo quanto ele possuía e levaram tudo isso até o vale de Acor. Então disse Josué: assim como você nos atribulou, o Senhor vai atribular você. E todo Israel apedrejou aquele povo, e depois de tê-los apedrejado, os queimaram. E a seguir levantaram sobre eles uma grande montanha de pedras, que está lá até o dia de hoje. E dessa forma o Senhor apagou o seu furor, ele foi apaziguado da sua ira, e aquele lugar até hoje se chama Vale de Acor, Vale da Tribulação, até o dia de hoje. Amém, meus irmãos? Que o bom Deus, por meio da sua muita misericórdia, proponha a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o teu nome e agradecemos a ti pela maneira tão cara, tão preciosa com que o Senhor tem cuidado de nós. Meu Deus, esse texto fala a respeito do pecado não confessado, daquele pecado que nos impropera, nos atrapalha, faz com que o teu povo caminhe com dificuldade e não prevaleça perante os seus inimigos. Meu Deus, tenha misericórdia de nós e ajuda-nos a acertar naquilo que nós estamos errando. Ajuda-nos a confessarmos o pecado que porventura nós estamos cometendo, que o Senhor conhece, mas que nós insistimos em esconder de ti. Retira do nosso meio tudo aquilo que porventura vier a nos atrapalhar, Senhor. E permita que nós possamos caminhar com desenvoltura a carreira que nos está proposta. Visto que o desejo do nosso coração e a nossa oração é te servir com tudo aquilo que nós temos e com tudo aquilo que nós somos. Nós queremos fazer a nossa vida valer a pena, Senhor. Então tem misericórdia de nós e nos ajuda a melhorar. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, esse trecho das Escrituras que nós acabamos de ler aconteceu logo após a conquista de Jericó, que teve momento, em algum local, em alguma ocasião, por volta do 15º século antes de Cristo, quando o Senhor concedeu uma grande vitória ao seu povo, momento em que, de forma extraordinária, as muralhas de Jericó caíam por terra e o povo do Senhor prevalecia contra aquela cidade fortificada. E no momento que o povo tomava posse dos despojos da cidade de Jericó, Deus havia sido taxativo. Para Deus, aquela cidade, em virtude dos seus muitos pecados, era considerada amaldiçoada. E Deus disse para os seus filhos que eles deveriam se privar, se guardar, de pegar qualquer coisa que pertencesse a Jericó, porque todo aquele que tomasse qualquer utensílio da cidade de Jericó seria tão amaldiçoado quanto aquela cidade. Isso se encontra no livro de Josué, no capítulo 6, verso 18, que diz: tão somente guardai-vos das coisas condenadas, amaldiçoadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito, amaldiçoado o arraial de Israel, e tragam para ele confusão. Jericó, portanto, havia sido destruído em virtude dos seus pecados. Tudo aquilo não servia para a glória de Deus, pelo contrário, aquilo precisava ser deixado para trás
esquecido, e todos aqueles milhares e milhares de soldados que participaram daquela frente para conquistar aquela cidade, obedeceram à voz do Senhor, à exceção de um. E esse texto, ele nos mostra, irmãos, de uma maneira muito forte, aquilo que o pecado de uma pessoa pode trazer como consequência para a vida de muitas outras pessoas. Como o comportamento indecoroso, indevido, ímpio de uma pessoa pode trazer consequências para outras que tão somente convivem com ela e que consequentemente podem sofrer as consequências do seu mau comportamento, do seu pecado. O fato é que o povo prevaleceu contra Jericó, o povo precisava continuar avançando, havia muita terra a ser conquistada, e o próximo passo seria conquistar uma cidade vizinha, a cidade de Ai, que era uma cidade bem menor, menos fortificada, possuía um exército bem menor se comparado ao exército de Jericó. Portanto, do ponto de vista humano, sobretudo pelo fato de que Deus era com o seu povo, a vitória seria logicamente certa. Bastava que o povo subisse e fizesse aquilo que ele estava ali para fazer, conquistar aquela terra para viver nela. E é justamente isso que esse povo procura fazer. Contudo, o verso 1 nos diz que os filhos de Israel prevaricaram. A palavra que Josué escolheu para compartilhar conosco, essa palavra que traz a conotação da prevaricação, tem a ver com agir às ocultas, agir traiçoeiramente, secretamente. Uma pessoa dentre todos aqueles milhares agiu traiçoeiramente. Ele fez algo que não deveria ter feito e ele ficou calado. Ele achava que Deus não veria, que aquele pecado não traria consequências. Mas eu quero lembrar algo a vocês, algo que essa igreja conhece muito bem, porque pela misericórdia do Senhor e para a glória do nome dele, essa igreja é uma igreja bem doutrinada. O que é que nós sabemos, irmãos? Nós sabemos que todo pecado traz consequências. Nós sabemos que Deus não varre sujeira para baixo do tapete. Nós sabemos que Deus não possui esqueletos escondidos dentro de qualquer armário. Todo pecado traz consequências, e se esse pecado não for confessado, e se a pessoa não se arrepender desse pecado, essas consequências podem ser as mais vis e as mais danosas possíveis. Portanto, o Senhor diz que o seu povo prevaricou, os filhos de Israel, nas coisas que eram amaldiçoadas, condenadas, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. Portanto, perceba, um homem pecou, mas aqui nós já temos mencionados o nome do seu bisavô, o nome do seu avô, o nome do seu pai, porque é isso que nós somos, pessoas ligadas a outras pessoas. Aquele que é casado é ligado ao cônjuge, o seu pecado vai refletir sobre o seu cônjuge. Aquele que é casado e naturalmente possui um cônjuge, se já possui filhos, o seu pecado vai refletir sobre os seus filhos. Se trabalha, o seu pecado vai refletir no seu trabalho. Na rua em que você mora, as pessoas tomarão conhecimento do seu pecado. Na igreja em que você congrega, a denominação em que você faz parte, onde quer que você esteja com o seu nome, ali se dará conhecimento do pecado que você cometeu. Se você não se arrepender desse pecado, se você não mudar de vida e não passar a se comportar da maneira com que Deus espera que você se comporte. E é interessante notar que esse homem pecou, mas o pecado dele foi colocado sobre todos os demais. Porque no verso 2, a porção inicial, o texto nos diz que a ira do Senhor se acendeu não contra ele. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. É verdade, o nosso pecado pode prejudicar a vida de muitas outras pessoas. Você faz parte de um departamento da igreja, qualquer deles. Pense no louvor, é mais fácil de imaginar porque você está olhando para esses instrumentos aqui. Basta que uma pessoa que integra um departamento como esse venha a cometer pecados e não confessar esses pecados, permanecendo em uma vida ímpia, para fazer com que todo o grupo vá à bancarrota, vá à ruína. Porque talento não nos leva a nada.
Nós não estamos preocupados em pessoas que tocam ou cantam bem. Quem nunca compreendeu a mensagem da cruz, às vezes toca melhor do que aquele que já compreendeu. E canta melhor, porque cantar é talento. Tocar é talento, mas louvar é adoração. E adoração só quando a nossa vida se encontra no altar, irmãos. Nós não queremos profissionais, nós queremos adoradores. Nós não queremos o melhor professor para nos ensinar teologia na EBD, nós queremos pessoas crentes, cheios do poder do Espírito Santo. Não adianta nada termos os melhores músicos e os melhores cantores, e quando nós cantarmos não acontecer nada. Não adianta nada nós termos um pregador que tem uma excelente retórica, que lê os melhores livros de teologia, que pregue nas maiores conferências, se ele prega e o cego permanece cego, o coxo permanece coxo, as pessoas que possuem problemas no casamento não melhoram, os filhos que dão trabalho não começam a obedecer, aqueles que entram algemados pelos poderes das trevas não são libertos. Nós não queremos isso. É preferível um pregador que não seja tão elaborado, mas que tenha o poder de Deus na vida dele. O ideal é unirmos bem essas coisas, boa teologia com unção. Mas se isso não for possível, teologia a gente até consegue melhorar, mas unção, ou você tem ou você não tem. Vida com Deus, ou você tem ou você não tem. Se o pregador não tem vida com Deus, todo o povo sofre. Se o irmão que está no departamento nos liderando não tem vida com Deus, os liderados dele vão sofrer também. E às vezes nós ficamos nos perguntando por que é que a coisa não prospera, por que é que nós não desenvolvemos, por que é que nós não avançamos. Talvez, irmão, seja por causa do pecado. Então Josué, verso 2, enviando alguns dos seus homens a Ai, que estava próximo a Bet-Aven, ao oriente de Betel, disse-lhes o seguinte: vão até lá, espiem a terra, e depois voltem e me tragam notícias. Aqueles homens foram. E nós tomamos decisões, nós articulamos na obra de Deus com base naquilo que, espiritualmente falando, nós estamos vendo. Perceba que até esse momento, Josué e os seus liderados não sabiam do pecado, da maldição que estava no meio do arraial. Ele enviou pessoas de confiança até lá, os homens fizeram uma avaliação correta. Olha, a cidade não é tão fortificada, o exército não é tão grande, não se faz necessário deslocar todo o exército. Nós temos desafios maiores, vamos poupar os soldados, vamos enviar 2 ou quando muito 3.000 homens, eles vão dar conta disso rapidamente e nós avançamos. Por que é que eles pensaram dessa maneira? Porque nós planejamos levando em consideração que tudo está bem. Nós paramos para ouvir uma aula, nós paramos para ouvir um louvor, nós paramos para ouvir uma mensagem, assim como essa que está sendo compartilhada agora, considerando que aquelas pessoas estão bem, para abençoar as nossas vidas. O maior desserviço que o império das trevas pode fazer no que diz respeito a dificultar, a improperar o marchar da igreja do Senhor sobre a face da terra é colocar uma pessoa leviana no lugar de destaque. Porque quando você coloca o pecador, no louvor, você pensa que está louvando, mas só está cantando. Quando você coloca um pecador no púlpito que não se arrepende dos seus pecados, mas que é mau caráter, você pensa que está ouvindo a voz de Deus, mas só está ouvindo a voz do homem. Que pode ser inteligente, que pode ter um currículo elaborado, mas que não passa de um homem. E nós queremos ouvir a voz de Deus. Sim, é verdade. Sim ou não, irmãos? É claro que sim. Nós queremos ouvir a voz de Deus. E Deus fala através de vasos de honra. Então aqueles homens voltaram, trouxeram notícias a Josué, da forma como eu compartilhei com vocês aqui. Então, com base nas informações daquele homem, Josué traçou as estratégias. Quando alguém deixa de fazer a sua parte, assim como Acã deixou de fazer a parte dele, e não confessou seu pecado, porque algo precisa ser deixado bem claro aqui. Todos nós pecamos, não há ninguém que não peque. Mas o problema é não confessar esse pecado, é não se arrepender dele, é continuar vivendo como se nada estivesse acontecendo. Isso é o cúmulo, irmãos.
Esse homem estava vendo uma campanha sendo traçada. Esse homem estava vendo os irmãos dele colocando a vida em perigo. Esse homem estava ouvindo os planos. Não vai todo mundo não, só vai 3.000, vai dar certo. E ele não tinha coragem de dizer: peraí pessoal, deixa eu dizer uma coisa para vocês, não subam agora não. O Senhor disse para não se comportar dessa maneira, mas eu falhei, eu pequei, eu errei. Antes de nós tomarmos qualquer decisão, vamos primeiro trabalhar esse problema aqui. Irmãos, eu creio que Deus é misericórdia, sim ou não? Eu creio que provavelmente, quem sabe, Deus teria olhado para esse homem com outros olhos, mas ele permaneceu calado. Está tudo bem? Está tudo ótimo. Nós podemos confiar, meu irmão? Podemos contar com você? Você vai nos abençoar aqui? Conta comigo. E nós não somos censores da vida de ninguém, irmãos. Nós não estamos aqui para aferir a espiritualidade de ninguém. Nós estamos aqui para contar com irmãos. Nós estamos aqui para abrir portas. Nós estamos aqui para conceder oportunidades. Você, meu irmão, que precisa levar em consideração se a sua vida é santa o suficiente para fazer parte. Se não, além de prejudicar a sua própria vida, você também vai prejudicar a nossa. Porque à luz de textos como esse, você não apenas vai se jogar num buraco profundo, mas com o seu peso do pecado vai nos arrastar para ele também. Assim subiram do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram. A palavra hebraica é: os quais foram desbaratados. Mas levaram um desacerto, irmãos, tomaram uma surra diante dos homens de Ai, que mataram 36 deles. Aí agora nós temos 36 viúvas, se esses homens fossem casados. Se esses homens eram pais de família, quantos órfãos nós não temos aqui? Você percebe que não se deve brincar com o pecado? E para além disso, Josué diz que o povo do Senhor foi perseguido desde a porta até as pedreiras. Você consegue fechar os seus olhos e imaginar o exército que até então não havia conhecido derrota, fugindo, descendo uma montanha, correndo com os inimigos atrás? Eu creio que Josué nos pinta esse cenário do povo descendo a montanha, desde a porta da cidade até as pedreiras, porque aparentemente aqueles que não foram para o combate ficaram olhando para ver o que ia acontecer e viram os seus soldados descendo, acovardados, fugindo do inimigo. E o texto nos diz no final do verso 5 que o coração do povo se derreteu. Porque se comparado aos demais obstáculos que eles teriam pela frente, como Jerusalém, por exemplo, aí não era nada, aí era um povoado, uma vila. Imagine a poderosa fortaleza dos jebuseus. O que deveria ter sido uma vitória simples se tornou uma derrota vergonhosa. Então Josué rasgou as suas vestes, se postou em terra perante a arca do Senhor, desde pela manhã bem cedo até a noite. Tem que ter alguém para chorar, irmãos, pelo pecado. Tem que ter alguém para se importar com o que está errado. Tem que ter alguém para sofrer o dano. Há muita gente boa que caminha por aí dizendo que ser crente é bom demais, se converteu, a vida não mudou em nada, vive como se não fosse uma pessoa que se relaciona com o Senhor. Não se engane, há alguém que está chorando por você. Há alguém que está pagando o preço por você. Há alguém que vai carregar o piano, irmãos. Os anciãos de Israel viram aquilo, se uniram a Josué, rasgaram as suas roupas, era um sinal de humilhação, pegaram pó, lançaram sobre as suas cabeças, e Josué começou a orar. Josué era um homem que orava muito bem, para a glória de Deus. Ele diz assim, verso 7, ah, Senhor, meu Deus, por que foi que o Senhor permitiu que a gente passasse o Jordão? Para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos fazer perecer. Quem foi que mandou o povo para a batalha? Foi Josué.
Quem era que estava agora com 36 viúvas para tomar de conta? Josué. Quem era que tinha que ajudar aquelas crianças a crescerem sem o papai? Josué. A decisão é do líder, irmãos. Quem mandou o povo para lá foi Josué. Os espias sugeriram a quantidade, mas quem deu a palavra final? Josué. As viúvas estavam chorando e olhando para quem? Para aquele homem de Deus. E ele agora estava com o coração na mão. Por quê? Para grandes poderes, grandes responsabilidades, né? Era o grande general, o sucessor de Moisés. Mal havia colocado o pé na terra prometida e havia conhecido a sua primeira derrota. E ele está com as roupas rasgadas, cabelo desgrenhado, cilício sobre o corpo, chorando ao lado dos seus melhores amigos e perguntando para o Senhor: Senhor, onde foi que eu errei? Eu calculei mal, Senhor. Eu mandei as pessoas erradas. O erro foi meu, Senhor. Eu vou ter que conviver com essa culpa para o resto da minha vida. Fale comigo, Senhor. O que é que está acontecendo, meu Deus? Meus irmãos, essa é a anatomia do coração do líder. Do líder que marca o culto, é terça-feira, 7h30, ele olha para as cadeiras e vê um monte vazia. Ele está fazendo a mesma oração de Josué. O que é que está errado, Senhor? Qual o problema, Deus? Me mostra, me orienta. Onde é que eu tenho que melhorar? O que é que eu tenho que fazer? Onde é que nós podemos acertar para que o Senhor nos abençoe? Josué está dizendo: Senhor, eu teria ficado feliz se o Senhor tivesse nos deixado para lá do Jordão. Nós já havíamos conquistado todo o Gileade, estava bom demais. O Senhor nos trouxe para aqui e agora? Porque o teu povo está virando as costas para os inimigos, estão correndo pelos montes. E agora as outras nações vão tomar conhecimento do que aconteceu aqui, eles vão vir sobre nós. O que é que eu faço, Senhor? Há algumas verdades que são muito preciosas aqui no comportamento de Josué. A primeira delas é o fato de que Josué se importava com a obra do Senhor. Ele não fazia apenas com as mãos, ele fazia com o coração. Eu vou repetir para você porque ficou bacana isso aqui. Josué não fazia apenas com as mãos, Josué fazia com o coração. E quem ama se importa, irmãos. Quem ama se importa. E quem ama faz a diferença. É diferente quando algo é feito por quem ama. É diferente quando algo é feito por quem se importa. Pode ser preparar essa mesa, colocar um copo de água sobre esse púlpito, ou preparar um sermão e entregar para uma igreja lotada como essa está, pela graça de Deus, hoje à tarde. Quando você faz com amor, a diferença é notória. Pode ter o melhor vocabulário, técnicas retóricas, homiléticas, hermenêuticas e tudo mais. Se o seu coração não estiver naquilo que você está fazendo, meu irmão, todo mundo vai saber. Mas por mais que você não tenha as melhores ferramentas, se o seu coração está naquela missão, as pessoas serão felizes em seguir você. Porque entendem que você faz com o coração. Josué fazia com o coração, primeiro ponto, mas em segundo lugar, Josué também se preocupava com aquilo que traria impacto à obra de Deus. Senhor, os nossos adversários vão tomar conhecimento, o que é que nós vamos fazer? Senhor, não permita que o inimigo prevaleça, que ele triunfe, nos mostra qual o próximo passo, Senhor. Meus irmãos, por meio da graça de Deus, quando nós acertamos, tudo vai bem e o povo do Senhor é abençoado. Esse é o mundo perfeito, mas quando nós erramos e as consequências afetam a nossa vida, irmãos, como é difícil caminhar com as consequências do nosso erro. Portanto, em terceiro lugar, Josué sofria por se preocupar com o bem-estar
dos seus irmãos. Considerando a oração de Josué, então disse o Senhor para ele, a partir do verso 10, palavra do Senhor. Eu acho isso muito bonito. Deus disse: levante-se, Josué. Por que você está aí prostrado sobre o seu rosto? Israel pecou. Eles violaram a minha aliança. Eles fizeram aquilo que eu disse que eles não fizessem. Tomaram das coisas amaldiçoadas, furtaram, dissimularam. E tem mais, está lá, escondido, embaixo da bagagem. Aí aqui agora você vai ver um novo Josué, meu irmão. Era o Josué que achava que o erro estava nele. Prostrado, abatido, porque tem um coração na obra. Outro foi o Josué quando Deus disse: o erro está em determinado lugar e eu quero que você se levante, porque você é a pessoa que eu constituí para resolver esse tipo de problema. Irmãos, o nome Josué significa: a salvação vem do meu Deus. Ao meu Senhor pertence a salvação do seu povo, e é nesse espírito que Josué se levanta, porque o ânimo é o ânimo que vem do Senhor, porque a força é a força que vem do Senhor. Meus irmãos, não importa quantos males se levantem, fiel é o nosso Deus. Ele jamais nos abandonará a nossa própria sorte. Ele jamais deixará de nos dizer qual é o próximo passo. Ele jamais se furtará a nos mostrar qual o caminho. Israel pecou. O que nós aprendemos? Que o Senhor conhece tudo e todas as coisas. Meus irmãos, o Senhor conhece cada detalhe. Aquilo que o homem não vê, o Senhor vê. Ele diz a Josué: eles pecaram. Pecaram como? Violando a minha aliança, descumprindo as ordens expressas que eu havia dado. Aí Deus dá detalhes que apenas ele e a pessoa que pecou sabiam. O Senhor diz: em primeiro lugar, tomaram das coisas amaldiçoadas. Em segundo lugar, as furtaram. E em terceiro lugar, dissimularam. A palavra que me chama a atenção é a palavra dissimulação. Quem é o dissimulado? O dissimulado é aquele que a pessoa pergunta: esse telefone é azul? Ele diz o quê? Não, pode até parecer azul, mas ele tem uma coloração, sabe? Mas não é. É o dissimulado. É o que morde e assopra. É o dissimulado. Eu creio que essa palavra está aqui porque provavelmente na hora do desespero era todo mundo se perguntando: quem errou? Foi você? Não, não fui eu. Foi você? Não, não fui eu. Talvez alguém tenha perguntado a Acã: foi você, Acã? Aí Acã: eu? Não. Isso é um bom exemplo de dissimulação, irmãos? Parece que sim, não é? Não, não fui eu. Tomaram das coisas condenadas, as furtaram e dissimularam. E tem mais: o pecado está escondido por baixo da bagagem. Trazendo para a nossa realidade nos dias atuais, irmãos. Nós servimos a um Deus que olha para nós e diz: olha, eu sei, você pensa que eu não sei, eu sei, está lá naquela gaveta. Quer que eu mostre a gaveta para você? Está lá, está embaixo do seu colchão, está lá, na sua conta bancária, não é seu, eu sei, está lá, você sabe que eu sei, está lá no sótão da sua casa. E sabe qual o problema? É que nós sabemos que está lá, nós sabemos que Deus também sabe que o pecado está lá, mas nós achamos que nunca ninguém vai descobrir. Até que Deus diz no verso 12: caso vocês não confessem o pecado não confessado, se arrependem e mudem de vida, eu vou abandonar vocês. Irmãos, é muito forte o verso 12, Deus está dizendo: eu não serei mais Deus no meio de vocês.
Se vocês não eliminarem do vosso meio a coisa roubada, a palavra hebraica é amaldiçoada. A maldição tem que ser retirada, senão eu não abençoo. É o que Deus está dizendo. O primeiro passo é confessar, o segundo passo é abandonar, e o terceiro passo é mudar de vida. Se isso não acontecer, meu irmão, você pode traçar os melhores projetos, contar com as melhores pessoas, ter as mais belas das intenções, não vai prosperar. Deus não abençoa princípio quebrado. Deus não abençoa pessoas que estão com as vidas desconcertadas. Você vai fazer planos, vai acordar bem cedo pela manhã, vai dormir tarde da noite, e no final do mês não vai sobrar. Você pode até ter dinheiro, mas não vai ter prazer. Você pode até ter saúde, mas não vai ter satisfação. Você pode até comprar uma cama confortável, mas o sono não vai vir. Está lá, está dentro da gaveta, eu sei. Embaixo da cama. Está lá no armário. E não adianta colocar em outra cidade, alugar uma casa só para esconder. Deus sabe. Reúne todo mundo, Josué, santifica o povo. Amanhã a gente vai ter uma conversa. Pela manhã, todo mundo reunido, Deus traça o plano. Eu vou chamar a tribo. Quando eu chamar a tribo, irmãos, você consegue gastar 2 ou 3 segundos da sua vida preciosa se imaginando nesse cenário? Milhares de pessoas reunidas, aí Deus separa a tribo. A tribo é a tribo de Judá. Separa a família. Família é a família dos Zeraitas. Coitados, todos reunidos, irmãos. Agora reúne homem por homem. Aí vem o bisavô do cara, que deveria ter cabelos grisalhos a essa altura, sim ou não? Irmãos, parece que eu estou vendo Deus dizendo para Josué, é a família de Zabde. E Josué, Zabde, aí lá vem um ancião, irmãos, um cabelinho branco. Que vergonha, meu Deus do céu. E se coloca de pé. Uma vez que foi separada a família de Zabde, agora é por casa. A casa é a casa de Carme. Aí lá vem o pai. E finalmente o Senhor diz, agora sim. Quem pecou foi Acã. Quem pecou foi Acã. Mas diante dos olhos de todos estava o pai, o avô, o bisavô, a família, a tribo. Você peca, mas expõe a sua família. Você peca, mas expõe a sua igreja. E as pessoas vão sofrendo com você. O pecado de Acã não interferiu apenas em sua própria vida, trouxe consequências para a sua tribo de Judá, para a sua família dos Zeraitas, para a casa de Zabde, o seu bisavô, para a casa de Carme, o seu avô, para a casa de Zera, o seu pai, e finalmente para a sua própria família. Uma vez que Deus disse, quem pegou foi Acã, mandaram chamar a esposa, os filhos, as filhas, irmãos. O Jaime Kemp escreveu um livro que, se eu pudesse, todos vocês leriam esse livro pelo menos uma vez na vida. O livro se chama Pastores em Perigo. Não é por causa do título que só pastores devem ler, mas todas as pessoas deveriam ler esse livro. Pastores em Perigo. O Jaime Kemp, nesse livro, vai falar a respeito do pecado moral, do pecado que afeta você e afeta a sua família. E lá pelas tantas ele diz assim: pense no preço que você terá que pagar se acontecer uma queda moral, bem como na sua esposa, nos seus filhos, na sua igreja, no seu ministério,
e no nome do Senhor. Tudo jogado na lama. Há um doutrinador do Antigo Testamento que certa vez disse que Acã roubou a pureza e a santidade de uma família inteira. Todo mundo exposto. Então Josué olha para ele e diz: meu filho, dê glória a Deus, busque ao Senhor, me diga, pelo amor de Deus, não me esconda. Está todo mundo constrangido aqui, irmãos. O que foi que você fez? O que foi que você fez que causou a morte de 36 pessoas, meu filho? O que foi que você fez para que nós fôssemos derrotados de uma maneira tão vergonhosa? O que foi que você fez para levantar tantos inimigos que agora procuram o nosso mal? O que foi que você fez que está envergonhando toda a casa do seu pai, toda a sua tribo? Aí Acã vai dizer, é que quando eu estava lá em Jericó, eu achei uma capa, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro. Eu fico imaginando, irmãos, no momento em que Josué deu ordens para que aquilo fosse trazido até a presença das pessoas. E o próprio Acã olhando para tudo aquilo e se perguntando, será que valeu a pena? Eu já tive, infelizmente, a oportunidade de aconselhar pessoas logo após pecados graves, infelizmente. Isso é isso que você escuta as pessoas repetindo sem parar. Onde era que eu estava com a cabeça? Não valeu a pena. Não valeu a pena. Meu Deus, o que foi que eu fiz com a minha vida, com a minha família, com o meu ministério? Os servos de Josué tomaram aquelas coisas do meio da tenda e colocaram para todo mundo ver. Todo mundo vendo, irmãos. Sabe o que nós aprendemos aqui? Que o pecado cobra muito caro para oferecer muito pouco. Um relacionamento de poucos minutos já custou um casamento de muitos anos. Alguns poucos trocados já destruíram carreiras que renderiam milhões. O puritano Samuel Bolton diz assim: o pecado é um mal sem par. O que foi que o pecado deu a Acã? Uma capa da Babilônia, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro. O que foi que o pecado levou de Acã? Seus filhos, suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, a sua tenda, vírgula. E o que é pior, irmãos, eu não gosto de riscar a minha Bíblia, mas isso aqui, infelizmente, eu tive que grifar. E tudo aquilo que ele possuía. É uma troca justa? Não faça concessões. O pecado só serve para matar, roubar e destruir. No princípio ele pode parecer prazeroso, no princípio ele pode parecer doce, mas no final ele trará amargura de alma. Ele vai te dar prazer, mas vai levar o teu sono. Ele vai te dar dinheiro, mas vai levar a tua paz. Ele vai te dar um relacionamento, mas vai tomar a tua família. Vai jogar o teu nome na lama. Acã e toda a família se reuniu. E eu fico imaginando Acã ao lado da esposa, os filhinhos, as filhinhas. E o que passava na cabeça daquele homem, quando as pessoas estavam pregando as primeiras pedras. Porque a morte foi por apedrejamento, irmãos. E depois eles foram queimados. É uma cena muito forte, muito chocante. Por que será que Deus colocou tudo isso no papel? E esse é o momento que eu olho para o pastor, eu quero que você olhe para mim agora. Quando a última pedra deixou de ser jogada, após as pessoas terem ateado fogo, e o fogo finalmente ter se apagado, o que restou no chão é o que o pecado pode fazer comigo e com você.
de uma maneira muito solene, nós devemos olhar para uma cena como essa e dizer para Deus com toda a força do seu coração: desvia os meus olhos do mal, Senhor. Desvia os meus pés da queda. Desvia o meu coração da ruína. Sobretudo o que se deve guardar, guarde o seu coração. Proteja a sua família. Proteja o seu ministério. Proteja o seu relacionamento com Deus. Vamos encerrar. O que nós aprendemos? Que Jesus morreu por nós para nos livrar do poder do pecado. Que diremos, pois, permaneceremos ainda no pecado para a graça se tornar mais abundante? De maneira nenhuma. Como viveremos no pecado se nós já morremos para ele? Você já morreu para o pecado, não faça concessões. Em segundo lugar, não permita que o pecado volte a reinar na sua vida, mas lute contra ele. Paulo diz em Romanos: não reine o pecado em vosso corpo mortal, não obedeça às suas paixões, não ofereça o seu corpo como instrumento de pecado. Pelo contrário, lute contra ele e o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, vocês estão debaixo da graça. E finalmente, em terceiro lugar, o seu estilo de vida demonstra onde se encontra o seu coração, se você não tem nada escondido por baixo da barraca. Paulo diz em Romanos capítulo 6, será que vocês não sabem que aquele a quem vocês se oferecem como servos, desse você se torna escravo? Se você se oferece ao pecado, você se torna escravo do pecado, e ele cobra um preço muito alto. Mas se você se oferece ao Senhor, você se torna um escravo da justiça, e no final haverá recompensa, porque na presença dele há plenitude de alegrias e delícias perpetuamente. Eu gostaria de dar um conselho final a você. Se há pecados não confessados na sua vida, meu irmão, hoje é o dia de confessá-los. Abra o seu coração para Deus. Se for necessário, procure um pastor, converse com ele. Retire a maldição da sua casa. Retire a maldição da sua família. E sobretudo, retire a maldição da sua vida. Pare de marcar passos espiritualmente falando. Permita que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, abençoar a sua família. Deixe de ser um refém nas mãos do inimigo e viva de fato aquilo que Deus tem reservado para você. Considere que Deus não abençoa o pecado, porque Deus só abençoa aquilo que é feito com justiça para a glória do nome dele. Amém.